Nos anos 60, a Grã-Bretanha estava a recuperar das dificuldades do pós-guerra. Uma nova energia percorria as suas cidades. Londres fervilhava, a música mudou, a moda explodiu. Mas por baixo de todo este brilho, os velhos sistemas de poder e dinheiro mantinham-se. Um desses sistemas era o Royal Mail, os Correios Britânicos. Os seus comboios eram como as artérias de ferro do país, que não transportavam apenas cartas, mas também grandes somas de dinheiro, silenciosamente noite dentro. Estes comboios, símbolos da fiabilidade britânica, funcionavam como um relógio, noite após noite. Nas suas carruagens modestas, escondia-se um tesouro. Notas velhas a caminho da destruição e notas novas prontas a entrar em circulação. A quantidade de dinheiro vivo era espantosa, um rio de notas que fluía, invisível aos olhos de todos, protegido pela rotina e pela suposição da sua invencibilidade. Quem se atreveria a desafiar tal sistema? Parecia impensável. As ambulâncias postais itinerantes, ou TPOs, como eram conhecidas, eram maravilhas da eficiência. Pessoal dedicado separava o correio em pleno movimento. A segurança parecia robusta, portas trancadas, carruagens com laterais de aço. A ideia de um grande assalto a um comboio em andamento parecia coisa de outros tempos. Mas os anos 60 eram uma época de mudança e de ousadia. As velhas certezas estavam a ser postas em causa. Para alguns, o fascínio do dinheiro fácil era irresistível. O mundo do crime estava a evoluir. Tornava-se mais ambicioso, mais organizado. Os comboios do Royal Mail, apesar da sua aparente força, tornaram-se um alvo tentador, um desafio à espera de quem o quisesse enfrentar. O palco estava montado para um acontecimento que iria abalar o país. Um crime que se tornaria lendário. O grande assalto ao comboio estava prestes a entrar para a história. A questão era: quem teria a audácia de o levar a cabo e até onde estariam dispostos a ir? Este gangue era uma mistura de personalidades distintas, unidas pela ganância e pela ambição. Para alguns era tudo uma questão de dinheiro, só pela guita. E para tipos como o Reynolds era um desafio. Acreditavam que eram mais espertos, mais audazes do que qualquer outro. Estavam dispostos a arriscar tudo, a apostar o tudo ou nada por uma oportunidade de entrar para os anais da história do crime. O plano estava em marcha, a parada estava mais alta do que nunca. Era o momento deles, e estavam determinados a não o deixar escapar. Eu só queria a minha parte, o meu quinhão, a oportunidade de fazer parte de algo em grande. Charlie Wilson, o tesoureiro discreto, mantinha as finanças direitinhas, sem falhas. Ronnie Biggs, recrutado pelo seu conhecimento de comboios, ou assim se dizia, era mais um oportunista do que propriamente um cérebro. Estava farto de andar a contar tostões, de viver a rasca. Precisava de um golpe à séria, algo que mudasse as coisas de vez. O seu gangue era composto por profissionais tarimbados. Gordon Goody, duro como cornos e muito desenrascado. Buster Edwards, um ex-pugilista com uma fome danada de um grande golpe. Queria fazer algo que ficasse para a história, algo memorável. E depois entra em cena Bruce Reynolds, não um criminoso qualquer, atenção. Elegante, inteligente e incrivelmente meticuloso, Reynolds não era movido apenas pela fome de dinheiro, mas também pela emoção de executar o crime perfeito e pela notoriedade que daí advinha. Era um estratega, um visionário, alguém determinado a inscrever o seu nome na história. A dica do Ulsterman foi de deixar toda a gente de queixo caído. Os pormenores de um comboio do Royal Mail que transportava ainda mais dinheiro do que se pensava. Milhões e em notas antigas, impossíveis de rastrear. A informação era do mais fiável que havia. A data, a rota, o valor. Uma oportunidade de ouro que lhes tinha caído literalmente no colo. Reynolds verificou todos os pormenores. A dica parecia genuína. A escala disto era de deixar qualquer um boquiaberto, um golpe que lhes arrumaria a vida para sempre. Os motivos do Ulsterman não eram claros. Vingança, ganância ou algo mais profundo. Mas esta informação acendeu uma chama em Reynolds.
O sonho do crime perfeito tinha, de repente, um alvo real. O planeamento começou. Vai passar um comboio em breve. Leva milhões lá dentro. Se querem isto, então precisam de saber tudo. A semente do grande assalto ao comboio foi lançada por um sussurro, uma dica, de uma fonte misteriosa, que as pessoas conheciam apenas como o Ulsterman. A sua verdadeira identidade continua a ser um mistério até hoje. Alguns dizem que era um funcionário dos Correios Descontente, outros que era um informador de alto calibre. Reynolds achava que tinha pensado em tudo. À medida que a data se aproximava, a tensão aumentava. Cada pormenor era crucial. O plano era incrivelmente detalhado, como uma coreografia complexa de intenções criminosas. O grupo estava pronto. A contagem decrescente tinha começado. O crime perfeito estava mesmo ao virar da esquina. Mas a perfeição é uma ilusão perigosa, e o mais pequeno deslize podia custar caro. Verificámos tudo vezes sem conta. Quase como se estivéssemos a ensaiar para uma peça de teatro, só que aqui o que estava em jogo era bem mais alto. O grupo reuniu todo o material na quinta, que compraram através de intermediários. Adotaram nova tecnologia, walkie-talkies para comunicar durante o assalto. Arranjaram os veículos, prepararam matrículas falsas, pensaram em todos os pormenores. Missões de reconhecimento vigiaram a linha férrea e registaram os horários das patrulhas policiais. As tarefas foram distribuídas. Quem iria adulterar os sinais? Quem embarcaria no comboio? Quem transportaria o dinheiro? A quinta Leatherslade era exatamente o que precisávamos, isolada, mas não demasiado longe. A equipa estudou minuciosamente os horários dos comboios, os procedimentos ferroviários e as táticas. Precisavam de um esconderijo seguro. A quinta Leatherslade, uma quinta isolada perto de Oakley, Buckinghamshire, tornou-se o seu quartel-general. Tínhamos de fazer tudo na perfeição. O timing, as pessoas, o equipamento. Não havia margem para erros. Após a dica do Ulsterman, Reynolds começou a planear meticulosamente uma operação ao estilo militar. O sinal adulterado brilhava a vermelho. O maquinista, Jack Mills, viu o aviso e acionou os travões. O comboio imenso parou a chiar, precisamente onde o gangue o queria. A armadilha resultara. A primeira fase estava concluída. O gangue avançou. O assalto tinha começado. Agora não havia como recuar. O crime perfeito estava em marcha, e o mundo em breve conheceria os seus nomes. Nascera uma lenda, mas as lendas têm um preço, e esse preço estava prestes a ser pago. Então, ouviram. O som da locomotiva, cada vez mais alto, cada vez mais perto. Anos de planeamento, semanas de preparação. Tudo se resumia a estes momentos. O correio ambulante, o Up Special, a transportar a sua carga preciosa. Na escuridão, cada som era amplificado. Estávamos à espera do comboio. À medida que a noite de 7 de agosto de 1963 avançava, o gangue tomou as suas posições. Era uma manobra cuidadosamente ensaiada, concebida para simular uma paragem oficial. Um membro do gangue, perito em sistemas ferroviários, adulterou o sinal para que mostrasse vermelho. O método deles para parar o comboio era engenhoso, adulterar os sinais ferroviários, mudando-os de verde para vermelho. Era aqui que o nosso plano audacioso ou resultaria, ou iria por água abaixo. Conhecíamos bem este local. A escuridão e o isolamento eram os nossos aliados. O local escolhido era um troço isolado da linha, a ponte Bridego, perto de Sears Crossing. A valores de hoje, seriam mais de 50 milhões de libras. O gangue tinha conseguido o que parecia impossível, mas o tempo urgia. O plano de fuga tinha de ser executado na perfeição. Cada segundo era precioso, a pressão era imensa. O crime perfeito estava quase a ser consumado. Mas a perfeição é apenas uma ilusão. E o destino estava prestes a baralhar as contas. O passo seguinte seria decisivo. A fuga começou, e essa história tornou-se ainda mais lendária. Apesar de um pequeno contratempo, conseguimos a maior parte do saque, cerca de 2,6 milhões de libras. Nem tudo correu como planeado. O nosso segundo maquinista não conseguia operar a locomotiva, por isso tivemos de recorrer ao Mills, já ferido.
Isso fez-nos perder tempo precioso. O trabalho de equipa foi impecável. Cada homem sabia o que fazer. Os sacos amontoavam-se prontos para o caminhão. Na ponte, Alker, o gangue cercou a carruagem, formando um cordão humano para descarregar 120 sacos de correio repletos de notas usadas. Foi um esforço tremendo, uma verdadeira corrida contra o tempo. Jack Mills estava ferido, mas foi forçado a conduzir a locomotiva e a carruagem de valores até a Ponte Bridego. Saí da minha cabine para ver o que se passava e deparei-me com homens mascarados. Tentei resistir e fui violentamente atingido na cabeça. Rapidamente desengatamo-la do resto do comboio. O restante pessoal ficou para trás sem se aperceber de nada. A nossa primeira tarefa foi desengatar a carruagem de valores, aquela que continha o dinheiro. Assim que o comboio parou, o gangue agiu com uma rapidez e precisão brutais. Estes vestígios que passaram despercebidos levariam à sua captura. Enquanto festejavam, iam deixando pistas para trás. Uma pista que ia levar a polícia direitinha a eles. O crime perfeito começava a desfazer-se. O tempo estava a esgotar-se. O cerco estava a apertar-se. Esta celebração seria sol de pouca dura. As consequências seriam de longo alcance. Esta lenda estava prestes a tornar-se numa lição para todos, e a perseguição já tinha começado. A sorte dos assaltantes estava a esgotar-se. A lei estava cada vez mais perto. Há quem diga que fui negligente. Outros culpam a confusão do momento. O plano era ficarem escondidos na quinta, uns dias, depois cada um seguiria o seu rumo. O Reynolds dera instruções rigorosas, limpar a quinta de uma ponta à outra, apagar todos os vestígios. A ciência forense estava a fazer grandes progressos. As impressões digitais podiam tramá-los. O gangue tinha de usar luvas sempre, mas, com a excitação ou por negligência, esta regra não foi seguida à risca. Um erro crasso. Ficaram impressões digitais numa garrafa de ketchup, num jogo do Monopólio e em vários outros objetos. Lá dentro, o ambiente era de euforia total. Empilhamos os sacos do correio, contamos o dinheiro e festejamos. Disse que jogaram Monopólio com notas verdadeiras. Bebeu-se cerveja e comeu-se. Por momentos, fomos reis. A viagem foi bastante tensa, mas conseguimos chegar à quinta sem dar nas vistas. Mal o caminhão ficou carregado, abalamos dali, pelas estradas rurais escuras e de terra batida, até a quinta Leather Slade. O grande assalto ao comboio abalou a Grã-Bretanha. A sua audácia e enorme dimensão dominaram as manchetes. A polícia lançou uma caça ao homem em larga escala, mas o gangue parecia ter se evaporado. Depois surgiu uma denúncia. Um pastor local reparou em movimentações estranhas na quinta Leather Slade. A polícia foi investigar. A 13 de agosto, 5 dias após o assalto, entraram na quinta abandonada. Lá dentro encontraram bens abandonados à pressa e um manancial de provas. O gangue tinha fugido, mas deixaram um rasto. A quinta estava repleta de pistas. Latas de comida vazias, sacos-cama, ferramentas e, crucialmente, sacos do correio. Muitos estavam vazios, mas era evidente que pertenciam aos correios. A polícia percebeu de imediato. Era o esconderijo dos assaltantes. As equipas forenses passaram tudo a pente fino. E então, a grande pista. Impressões digitais. Dezenas delas recolhidas de várias superfícies. Numa garrafa de ketchup, num tabuleiro de Monopólio, em latas de cerveja. Estas impressões eram uma ligação direta ao gangue. A polícia tinha agora provas concretas. Aqueles rostos desconhecidos podiam agora ter nomes. O crime perfeito estava a desmoronar-se. O cerco estava a apertar-se. O anonimato dos assaltantes terminara. A história transformava-se numa vitória para a polícia. A perseguição intensificou-se. A fase final do jogo tinha começado. A justiça aproximava-se. E agora o que se segue? Quem será apanhado? Conseguirá alguém escapar à justiça? E o Bruce Reynolds. A descoberta na quinta Leather Slade foi um ponto de viragem. Mas este não era o fim. A perseguição estava apenas a começar. E mais reviravoltas e mais suspense aguardavam.
A lenda do grande assalto ao comboio ainda estava a ser escrita. Na segunda parte, vamos ficar a saber mais sobre a caça ao homem, sobre os julgamentos, sobre as fugas e sobre os mitos que perduraram. A história ainda não tinha acabado. Para aqueles que continuavam em fuga, a pressão era muito intensa. O dinheiro tornara-se um fardo. Perigoso de guardar, difícil de gastar. A amizade deles acabou, substituída pelo medo e pela paranoia. Cada toque à porta, cada rosto desconhecido, podia ser a polícia. Os sonhos de luxo tornaram-se pesadelos. Os Medea agarraram a história com unhas e dentes. Cada desenvolvimento era notícia de primeira página. Foram afixados cartazes de procura-se. Os rostos dos suspeitos tornaram-se reconhecíveis por todos. Os assaltantes tornaram-se anti-heróis, rapazes da classe trabalhadora que tinham fintado o sistema. O grande assalto ao comboio tornou-se mais do que uma simples história de crime. Capturou a imaginação do público. A descoberta na quinta Leathers Lade mudou completamente o rumo da investigação. As impressões digitais foram imediatamente enviadas para a Scotland Yard e começaram a surgir nomes. O véu do seu anonimato tinha sido levantado. A caçada estava agora em curso. Não percam a parte 2.